Capítulo 3. A matilha dos demônios já estava no apartamento quando Bryce chegou do trabalho. Havia sido impossível ignorar a estrondosa gargalhada que a saudara antes mesmo que ela alcançasse o segundo patamar da escada, assim como os animados ganidos caninos. Ambos tinham persistido enquanto ela subia até o último andar do prédio, resmungando sobre seus malfadados planos de uma noite tranquila no sofá. Recitando uma série de xingamentos que deixaria a mãe orgulhosa, Bryce destrancou a porta de ferro pintada de azul do apartamento, preparada para as investidas de autoritarismo, arrogância e intromissão lupina em todos os aspectos de sua vida, e isso apenas da parte de Danica. A matilha de Danica fazia de cada uma daquelas coisas uma forma de arte, em grande parte porque alegavam que Bryce era parte do bando, mesmo que ela não tivesse o emblema do grupo tatuado na lateral do pescoço. Às vezes ela sentia pena do futuro parceiro de Danica, quem quer que fosse. O pobre sujeito nem saberia o que o aguardava quando se unisse a Danica, a não ser que também fosse algum tipo de lobo, embora Danica tivesse manifestado tanto interesse em dormir com um quanto Bryce. Ou seja, absolutamente zero. Empurrando a porta com o ombro, as laterais empenadas agarravam com frequência, principalmente graças às brincadeiras dos capetinhas que naquele momento estavam jogados nos diversos sofás e poltronas surrados. Bryce suspirou ao encarar 6 pares de olhos e 6 sorrisos. Como foi o jogo? Perguntou a ninguém em particular, largando as chaves na tosca tigela de cerâmica que Danica havia feito de qualquer maneira durante uma eletiva de artesanato na universidade. Danica não dera notícias referentes à reunião sobre Briggs, só um genérico "falo com você em casa". Não podia ter sido tão ruim, já que Danica conseguira ir à partida de softball. Ela até mesmo lhe enviara uma foto com todo o bando na frente do campo. Ethan, uma pequena silhueta de capacete ao fundo. Uma mensagem da estrela do time havia pipocado mais tarde. Da próxima vez é melhor que esteja com eles, Kinlan. O filhotinho sentiu minha falta, digitara Bryce. Sabe que sim, respondera Ethan. Ganhamos, grunhiu Connor do sofá, relaxado no canto favorito de Bryce, a camiseta cinza do time de softball da UCLC, amarfanhada, revelando os músculos definidos e a pele dourada. Ethan marcou o gol da vitória, disse Brulson, ainda vestindo a camisa azul e prateada do time, o nome Holstrom escrito nas costas. O irmão caçula de Connor, Ethan, era integrante de honra da matilha dos demônios. Por acaso, Ethan também era a pessoa predileta de Bryce, depois de Danica. A troca de mensagens dos dois era uma corrente ininterrupta de sarcasmos e provocações, fotos e lamentos bem-humorados sobre a tirania de Connor. De novo? Perguntou Bryce, chutando dos pés os sapatos branco-perolados de salto 10. Ethan não pode dividir a glória com os outros rapazes? Normalmente, Ethan estaria sentado ao lado do irmão no sofá, forçando Bryce a se espremer entre eles, enquanto assistiam a qualquer programa na TV. Mas nas noites de jogo, em geral, preferia comemorar com os companheiros de time. Um meio sorriso curvou o canto da boca de Connor, quando Bryce sustentou seu olhar por mais tempo do que as pessoas julgariam prudente. Seus 5 companheiros, 2 ainda na forma de lobo, com as caudas peludas balançando, sabiamente continuaram de boca e focinho fechados. Era de conhecimento geral que Connor teria sido o alfa da matilha dos demônios se não fosse por Danica, mas Connor não se ressentia do fato. Suas ambições não envolviam a liderança, ao contrário das de Sabine. Bryce afastou a sacola reserva da aula de dança na prateleira do armário, a fim de abrir espaço para sua bolsa. "Estão assistindo ao quê?" perguntou ela aos lobos. O que quer que fosse, ela já tinha decidido se aninhar com um livro no quarto, de porta fechada. Natalie, folheando revistas de fofoca no sofá, nem levantou a cabeça ao responder. Uma nova série criminal sobre um bando de leões que derrubou uma corporação férica do mal. Parece digna de um prêmio, ironizou Bryce. Bronson grunhiu sua desaprovação.
Os gostos do enorme macho tendiam mais para filmes de arte e documentários. Não era de admirar que nunca o deixassem escolher o entretenimento na noite do bando. Connor passou um dedo calejado pelo braço arredondado do sofá. Você chegou tarde. Tenho um emprego, justificou Bryce. Talvez queira arrumar um e parar de ser uma pulga no meu sofá. Aquilo não era exatamente justo. Como o segundo em comando, Connor agia como o capanga de Danica. Para manter a cidade segura, ele costumava matar, torturar, alejar e repetir tudo outra vez, antes mesmo de o sol raiar. Ele jamais reclamara. Nenhum deles o fizera. De que serve choramingar? Tinha respondido Danica quando Bryce perguntou como a amiga suportava a brutalidade. Se não há escolha, exceto se filiar à Auxilia. Os metamorfos predadores eram destinados a certos bandos Ox, mesmo antes de nascer. Bryce tentou não encarar o lobo com um chifre estatuado na lateral do pescoço de Connor, prova daquela existência fadada ao serviço, de sua eterna lealdade a Danica, a matilha dos demônios e ao Auxilia. Connor apenas estudou Bryce com aquele meio sorriso, o que a fez ranger os dentes. Danica está na cozinha, comendo metade da pizza antes que possamos dar uma mordida. Não estou! Veio a resposta abafada. O sorriso de Connor se alargou. Bryce perdeu ligeiramente o fôlego com aquele sorriso, o brilho ferino em seus olhos. O restante da matilha permaneceu devidamente focado na televisão, fingindo prestar atenção ao noticiário noturno. Algo que eu deva saber? Perguntou ela, engolindo em seco. Tradução: a reunião sobre Briggs foi um desastre? Connor entendeu o que ela quis dizer. Sempre entendia. Ele acenou com a cabeça na direção da cozinha. Você verá. Tradução: nada bem. Bryce estremeceu, conseguindo desgrudar os olhos de Connor e caminhar silenciosamente até a cozinha estreita. Sentiu o olhar do lobo sobre ela a cada passo, e talvez tenha requebrado os quadris só um pouco. Danica estava mesmo enfiando uma fatia de pizza garganta abaixo, os olhos arregalados em uma súplica para que Bryce ficasse calada. Bryce captou o apelo mudo e apenas assentiu. Uma garrafa de cerveja pela metade transpirava no balcão de plástico branco em que Danica se apoiava. A blusa de seda emprestada de Bryce estava molhada de suor ao redor da gola, a trança jogada sobre o ombro delicado, as mechas coloridas excepcionalmente apagadas. Até mesmo a pele pálida, em geral rosada e saudável, parecia macilenta. Certo, a iluminação tosca da cozinha, 2 minguados orbes embutidos de Primalux, não favorecia ninguém, mas cerveja, comida, a matilha mantendo distância e aquele desânimo vazio nos olhos da amiga. Sim, alguma merda havia acontecido naquela reunião. Bryce abriu a geladeira e pegou uma cerveja. O bando tinha suas preferências individuais e a tendência a aparecer quando sentia vontade. Então o refrigerador estava abarrotado de garrafas, latas e o que ela poderia jurar ser uma jarra de hidromel. Coisa de Bronson, provavelmente. Bryce escolheu uma das favoritas de Natalie, uma cerveja leitosa, densa, carregada no lúpulo, e girou a tampa. Briggs? Oficialmente liberado. Micah, o rei outonal, e o oráculo destrincharam cada lei e estatuto e ainda assim não conseguiram achar uma brecha. Ron até obrigou Declan a tentar uma de suas sofisticadas buscas tecnológicas, mas ele não encontrou nada. Sabine ordenou que a matilha da lua ceifadeira vigiasse Briggs hoje à noite, em companhia de alguns membros da 33ª. As Acateias tinham uma noite de folga compulsória uma vez por semana, e aquela era a vez da matilha dos demônios, sem negociação. De outro modo, Bryce sabia que Danica estaria lá fora, observando cada passo de Briggs. Então, estão todos de acordo, argumentou Bryce. Pelo menos algo de bom. Sim, até que Briggs exploda alguma coisa ou alguém. Danica balançou a cabeça enojada. Maldita babaquice. Bryce estudou a amiga com cautela. A tensão ao redor da boca, o pescoço suado. O que há de errado?
Não há nada de errado. As palavras foram ditas rápido demais para soarem verossímeis. Algo a está corroendo. Essa merda com Briggs é séria, mas você sempre dá a volta por cima. Bryce estreitou os olhos. O que não está me contando? Os olhos de Danica brilharam. Nada. A loba tomou um gole da cerveja. Havia somente uma outra resposta. Então, suponho que Sabine estivesse confiante essa tarde. Danica apenas atacou a pizza. Bryce engoliu 2 goles de cerveja, observando Danica estudar, impassível, os armários azul petróleo sobre o balcão, a tinta descascando nos cantos. A amiga mastigava devagar. Sabine me encurralou depois da reunião, no corredor, do lado de fora do escritório de Micah, confessou ela em meio a uma mordida na massa com queijo. De modo que todos pudessem ouvir quando me disse que 2 mestrandos da UCLC foram mortos nas imediações do Templo de Luna, semana passada, durante o blackout. Meu turno, meu setor, minha culpa. Bryce estremeceu. Levou 1 semana para descobrirem? Parece que sim. Quem os matou? Os alunos da Universidade da Cidade da Lua Crescente sempre invadiam a praça da Cidade Velha, sempre causavam problemas, mesmo quando ainda estavam na graduação. Frequentemente, Bryce e Danica lamentavam que não houvesse uma cerca elétrica confinando os estudantes da universidade a seu quadrante da cidade, apenas para impedi-los de vomitar e mijar a praça inteira, de sexta-feira à noite até domingo pela manhã. Danica tomou mais um gole de cerveja. Nenhuma pista do culpado. Com um tremor, seus olhos cor de caramelo escureceram. Mesmo com o cheiro definindo-os como humanos, levou 20 minutos para identificar quem eram. Foram destrinchados e parcialmente comidos. Bryce tentou não visualizar a cena. Por que motivo? Danica engoliu em seco. Nenhuma ideia. Mas Sabine me comunicou em detalhes e na frente de todos o que pensava sobre a chacina pública ter acontecido durante a minha vigília. O que o primo disse sobre o assunto? Nada, respondeu Danica. O velho caiu no sono durante a reunião e Sabine não se incomodou em acordá-lo antes de me encurralar. Faltava pouco, todos diziam. Apenas uma questão de 1 ou 2 anos até que o atual primo dos lobos, com quase 400 anos, embarcasse no veleiro, atravessando o Istrus até o quarteirão dos ossos para seu descanso final. Não havia como o barco negro tombar durante o rito fúnebre. Era impossível que sua alma fosse considerada indigna e oferecida ao rio. O lobo seria recebido nos domínios do sub-rei, com passagem livre às margens ocultas pela névoa, e então o reinado de Sabine teria início. Que os deuses tivessem piedade de todos. Não é sua culpa, você sabe, disse Bryce, abrindo a tampa de papelão das 2 embalagens de pizzas mais próximas. Uma de calabresa, pepperoni e almôndegas, a outra de carnes defumadas e queijos fedorentos, sem dúvida a escolha de Bronson. Eu sei, resmungou Danica, tomando o resto da cerveja, jogando a garrafa na pia e procurando outra no refrigerador. Cada músculo em seu corpo parecia contraído, prestes a reagir. Ela bateu a porta da geladeira e se apoiou ali. Danica não encarou Bryce enquanto sussurrava. Eu estava a 3 quarteirões de distância naquela noite. 3! E não vi nem ouvi nada, nem senti o cheiro dos estudantes sendo esquartejados. Bryce tomou consciência do silêncio no outro cômodo. A audição aguçada, tanto na forma humana quanto lupina, significava bisbilhotice garantida, infinita. Elas podiam terminar aquela conversa mais tarde. Bryce abriu o restante das embalagens de pizza, estudando a paisagem gastronômica. Não devia mostrar um pouco de compaixão e deixar que a matilha coma uma fatia antes que você acabe com tudo? Tivera o prazer de testemunhar Danica engolir 3 grandes pedaços de uma só vez. Naquele humor, a loba logo quebraria o próprio recorde e chegaria a 4. Por favor, deixa a gente comer, implorou Bronson da sala em um tom de voz ruidoso e grave. Danica tomou um gole de cerveja.
Podem vir, seus vira-latas. Os lobos se apressaram. Na confusão, Bryce quase foi esmagada contra a parede dos fundos da cozinha, as costas amassando o calendário pendurado ali. Droga, ela amava aquela folhinha, os solteiros mais cobiçados da cidade da lua crescente, edição vestimenta opcional. Aquele mês exibia o Daemonac mais gato que ela já vira, a perna sobre um banquinho, único empecilho para uma visão total. Ela alisou as novas rugas nos músculos e pele bronzeada, os chifres sinuosos, então se virou para os lobos com uma carranca. A um passo de Bryce, Danica estava em meio ao bando, como uma pedra no rio. A loba sorriu para a amiga. Alguma novidade na caça ao chifre? Não. Jezebel deve estar exultante. Bryce fez uma careta. Felicíssima. Bryce havia visto Jezebel talvez por 2 minutos à tarde, antes que a feiticeira ameaçasse transformá-la em um burro e então sumisse em um sedã com chofer. Só os deuses sabiam para onde. Talvez tivesse saído em alguma missão para o sub-rei e a casa sombria que ele comandava. Danica sorriu. Você não tem um encontro com... Como é mesmo o nome dele? A pergunta reverberou por Bryce. Merda. Merda, sim. Ela estremeceu ao olhar para o relógio da cozinha. Em 1 hora. Connor, que pegava uma embalagem inteira de pizza para si, ficou tenso. Ele tinha expressado sua opinião sobre o namorado riquinho de Bryce desde o primeiro encontro dos dois, 2 meses antes. Assim como Bryce deixara bem claro que não dava a mínima para o espetáculo de Connor em sua vida amorosa. Bryce examinou as costas musculosas de Connor enquanto ele saía da cozinha, mexendo os ombros largos. Danica franziu o senho. Jamais perdia nada. Preciso me vestir, avisou ela, fazendo uma careta. E o nome dele é Raid, você sabe. Um sorriso lupino. Raid é um nome estúpido, opinou Danica. Em primeiro lugar, eu acho que é um nome sexy. E em segundo, Raid é sexy. Que os deuses a ajudassem. Raid Renner era muitíssimo gostoso, embora o sexo fosse ok, mediano. Ela gozava, mas precisava se esforçar um bocado. E não do jeito como às vezes curtia se esforçar, mas numa linha devagar, coloque aqui, podemos mudar de posição? Mas ela havia dormido com ele apenas 2 vezes e dissera a si mesma que podia levar tempo até encontrar o ritmo com o parceiro, mesmo se... Danica acabou por completar. Se ele pegar novamente o telefone para verificar as mensagens antes mesmo de tirar o pau completamente, por favor, se dê o respeito e o acerte no saco, depois volte para casa. Porra, Danica, sibilou Bryce, não pode falar mais alto? Os lobos tinham ficado em silêncio, até mesmo o mastigar havia parado. Em seguida recomeçou, alguns decibéis acima do normal. Pelo menos ele tem um bom emprego, retrucou Bryce para Danica. Danica cruzou os braços esguios, braços que escondiam uma força e uma ferocidade tremendas. Ele lançou um olhar que dizia sim, um emprego que o papai de Raid deu a ele. E pelo menos ele não é um alfa babaca psicótico que vai exigir uma maratona de 3 dias de sexo e depois me chamar de parceira, me prender em sua casa e nunca mais me deixar sair. Bryce completou. O motivo pelo qual o Raid, que era humano e fazia um sexo meia boca, era perfeito. Uma maratona de 3 dias de sexo faria bem a você, brincou Danica. Você é a culpada, sabe disso. Danica acenou com a mão. Sim, meu primeiro e último erro, juntar vocês dois. Danica conhecia a Raid por causa do trabalho de meio expediente como segurança na empresa do pai do rapaz, o imenso conglomerado de tecnologia no Distrito Comercial Central. Danica alegava que o trabalho era chato demais para suscitar uma explicação, mas pagava bem o suficiente para fazê-la aceitar. Mais que isso, aquele era um trabalho que ela escolhera, não a vida na qual fora jogada. Então, entre as rondas e as obrigações junto ao Ox, a loba podia ser encontrada com frequência no arranha-céu do Distrito Comercial Central, fingindo levar uma vida normal. Não havia precedente de qualquer integrante das tropas auxiliares com um segundo emprego, em especial um alfa, mas Danica conseguira aquela façanha.
O fato de que atualmente todos queriam um pedaço das indústrias Redner também ajudava. Até mesmo Micah Domitus investia pesado nos experimentos revolucionários, o que não era nenhuma novidade, já que o governador investia em tudo, de tecnologia a vinhedos e escolas. Mas como Micah fazia parte da perpétua lista negra de Sabine, irritar a mãe ao trabalhar para uma empresa humana que ele apoiava era ainda mais gratificante para Danica que a sensação de liberdade e o salário generoso. Em uma tarde, meses antes, Danica e Reid participaram da mesma apresentação. Na mesma época, Bryce estava solteira e reclamava constantemente a respeito disso. Danica dera a Reid o telefone da amiga em um heróico e último esforço para preservar a própria sanidade. Bryce alisou o vestido com uma das mãos. Preciso me trocar. Guarde uma fatia para mim. Vocês não vão sair para jantar? Bryce se encolheu. Sim, é em um daqueles lugares frescos, onde dão a você mousse de salmão e um biscoito e chamam isso de refeição. Danica estremeceu. Melhor forrar o estômago antes. Uma fatia, disse Bryce apontando para Danica. Lembre-se da minha fatia. Ela deu uma olhada no conteúdo da caixa restante e saiu da cozinha. Agora, com exceção de Zelda, todos os membros da Matilha dos Demônios estavam na forma humana. As embalagens de pizza equilibradas sobre os joelhos ou espalhadas pelo tapete azul puído. Bronson de fato bebia da jarra de hidromel, os olhos castanhos atentos ao noticiário noturno. A notícia da libertação de Briggs, acompanhada de um vídeo granulado de um macho humano em um macacão branco sendo escoltado para fora do complexo penitenciário, começava a surgir. Quem quer que estivesse com um controle remoto mudou rapidamente para outro canal que exibia um documentário sobre o delta do Rio Negro. Natalie abriu um sorriso largo e estúpido enquanto Bryce se dirigia para o quarto no canto oposto da sala. Bryce não se livraria tão cedo daquele pequeno detalhe sobre a performance sexual de Reid. Ainda mais quando Natalie com certeza considerava aquilo reflexo das habilidades de Bryce. Nem vem, avisou Bryce a loba. Natalie pressionou os lábios como se mal pudesse conter um malicioso uivo de prazer. O cabelo liso e preto parecia tremer com seu esforço para segurar o riso, os olhos cor de ônix quase incandescentes. Bryce ignorou assintosamente Connor enquanto o intenso olhar dourado dele a acompanhava pelo cômodo. Lobos. Malditos lobos enfiando o focinho em seus assuntos. Não havia como confundi-los com humanos, embora suas silhuetas fossem praticamente idênticas. Muito altos, muito musculosos, impassíveis. Até mesmo a maneira como partiam suas pizzas, cada movimento deliberado e gracioso, era um lembrete silencioso do que podiam fazer a qualquer um que cruzasse seu caminho. Bryce pulou as longas pernas esticadas de Zack, evitando pisar na cauda branco-neve de Zelda, deitada no chão ao lado do irmão. Os lobos gêmeos, ambos brancos, esguios e com cabelo escuro na forma humana, eram absolutamente aterrorizantes quando se transformavam, fantasmas. Um apelido sussurrado os acompanhava por toda parte. Então sim, Bryce tentou com afinco não pisar na cauda peluda de Zelda. Thorne, pelo menos, abriu um sorriso compreensivo de seu posto na poltrona de couro meio ruída que ficava perto da televisão. O boné do time de soleibol da UCLC virado para trás. Era a única pessoa no apartamento, além de Bryce, que entendia como o bando podia ser intrometido e que se importava com os sentimentos de Danica, com a crueldade de Sabine. Era quase impossível para um ômega como Thorne ser notado por uma alfa como Danica. Não que ele tenha dado sequer uma pista para qualquer um, mas Bryce conseguia ver a atração gravitacional que parecia unir os dois quando Danica e Thorne estavam na mesma sala, como se fossem duas estrelas orbitando uma a outra. Graças aos deuses, Bryce chegou ao quarto sem nenhum comentário sobre a destreza sexual de seu pseudo-namorado e fechou a porta atrás de si com uma força que queria dizer para todos aqueles lobos se fuderem. Mal dera 3 passos na direção da cômoda verde empenada quando uma gargalhada latida ecoou pelo apartamento. Foi silenciada logo depois por um rosnado feroz, quase inumano, grave, ruidoso e absolutamente letal. Não era o rugido de Danica, que parecia a morte encarnada, suave, rouco e frio.
Aquele era Connor, cheio de fogo, atitude e sentimento. Bryce lavou o pó e a sujeira que pareciam grudar em sua pele sempre que caminhava os 15 quarteirões entre o estreito prédio de arenito do antiquário Griffin e seu apartamento. Alguns grampos estrategicamente colocados resolveram a falta de definição que em geral acometia o cabelo ruivo escuro no fim do dia. Então, apressadamente aplicou uma nova camada de rímel para reavivar os olhos cor de âmbar. Do chuveiro até calçar os sapatos pretos de salto alto, gastou um total de 20 minutos. Prova, se deu conta, de quão pouco se importava com aquele encontro. Ela gastava uma maldita hora no cabelo e na maquiagem toda manhã, sem contar o banho de 30 minutos para deixá-la brilhando, depilada e hidratada. Mas 20 minutos para um jantar no Rosa e Pérola? Sim, Danica tinha razão. E Bryce sabia que a cachorra estava de olho no relógio e que, com certeza, perguntaria se a rapidez em se aprontar era um reflexo do tempo exato do sexo com Reid. Bryce olhou na direção dos lobos que estavam do outro lado da porta de seu quarto, acolhedor, antes de observar o tranquilo refúgio à sua volta. Cada parede estava forrada com pôsteres de performance lendárias do balé da Cidade da Lua Crescente. No passado, ela havia se imaginado no palco, com os ages de Vanir explodindo em pirueta após pirueta, ou levando o público às lágrimas com uma agonizante cena de morte. No passado, sonhara que haveria um lugar para uma humana mestiça na ribalta. Mesmo os repetidos avisos que tinham o tipo físico inadequado não a impediram de amar a dança. Não foram capazes de conter a sensação inebriante de assistir a uma apresentação de dança ao vivo ou de impedi-la de ter aulas particulares de dança depois do trabalho, ou que acompanhasse a carreira dos bailarinos do BCLC, do mesmo modo que Connor, Ethan e Thorne seguiam seus times. Nada jamais poderia impedi-la de buscar a sublime emoção que sentia quando dançava, fosse na aula ou em uma boate ou até mesmo na maldita rua. Juniper, pelo menos, não fora dissuadida. Havia decidido que não importava quanto demorasse, uma fauna tentaria o impossível e chegaria a um palco destinado a féricos, ninfas e sílfides, e os deixaria comendo poeira. E ela sim o fizera. Bryce soltou um longo suspiro. Hora de ir. Era uma caminhada de 20 minutos até o Rosa e Pérola e naqueles saltos ela levaria 25. Não fazia sentido pegar um táxi em meio ao caos e engarrafamento de uma noite de quinta-feira na praça da Cidade Velha, quando o carro ficaria apenas parado. Ela colocou os brincos de pérola nas orelhas na esperança de que emprestassem um pouco de sofisticação a um vestido que poderia ser considerado um tanto escandaloso. Mas ela tinha 23 anos e o direito de tirar proveito da silhueta curvilínea. Enquanto girava na frente do espelho de corpo inteiro encostado à parede, Bryce sorriu para as pernas salpicadas de dourado, admirando a curva de sua bunda naquele vestido cinza colado à pele, a tatuagem ainda dolorida se insinuando pelo decote generoso. Então voltou à sala. Danica soltou um riso malicioso que abafou o programa sobre a natureza que os lobos estavam assistindo. Aposto 50 marcos de prata que os seguranças não vão deixá-la entrar vestida assim. Bryce ignorou a amiga enquanto o bando gargalhava. Lamento se a faça se sentir insegura quanto a sua bunda chapada, Danica. Thorne latiu uma risada. Pelo menos Danica compensa com uma personalidade cativante. Bryce sorriu para o belo ômega. Isso explica porque tem um encontro e ela não tem uma... Há quanto tempo mesmo? 3 anos? Thorne deu uma piscadela, os olhos azuis se desviando para a carranca no rosto de Danica. Deve ser por isso. Danica se esparramou no sofá e colocou os pés descalços em cima da mesinha de centro. Cada unha estava pintada de uma cor diferente. Só faz 2 anos, resmungou ela. Babacas. Bryce deu tapinhas na cabeça sedosa de Danica quando passou pela amiga. A loba ameaçou-lhe morder os dedos, os dentes à amostra. A semiférica riu, entrando na cozinha estreita. Tateou nos armários de cima, copos tilintando conforme procurava por... o gin. Ela virou uma dose, então outra.
Noite difícil à vista? Perguntou Connor, apoiado na soleira da porta da cozinha, braços cruzados sobre o peito musculoso. Uma gota de gin tinha escorrido pelo queixo de Bryce. Ela quase limpou o batom vermelho pecado dos lábios com o dorso da mão, mas em vez disso, optou por secá-los com um guardanapo remanescente da petiçaria, como uma pessoa educada. Essa cor devia ser chamada vermelho boquete, comentara Danica na primeira vez que Bryce o havia usado, porque é tudo no que qualquer macho vai pensar ao vê-la com esse batom. De fato, o olhar de Connor tinha pulado direto para os seus lábios. Sabe que gosto de aproveitar minhas noites de quinta. Por que não começar mais cedo? Perguntou Bryce, do modo mais displicente de que foi capaz. Ela se equilibrou na ponta dos pés enquanto guardava o gin de volta no armário, a bainha do vestido subindo ainda mais. Connor estudou o teto como se fosse muito interessante. O olhar encontrado da semiférica apenas quando ela fincou os pés de volta no chão. No outro cômodo, alguém aumentou o volume da televisão até um nível ensurdecedor. Obrigada, Danica. Nem mesmo a audição de um lobo conseguiria destrinchar aquela cacofonia para bisbilhotar. A boca sensual de Connor se contraiu, mas ele continuou na porta. Bryce engoliu em seco, imaginando se seria muito ruim rebater a ardência do gin com a cerveja que deixara esquentando no balcão. Olhe, nós nos conhecemos há um tempo, começou Connor. Ensaiou esse discurso? Ele se endireitou, o robô tingindo seu rosto. O segundo da matilha dos demônios, o mais temido e letal das unidades do Auxília, estava corando. Não. Soou como uma introdução ensaiada para mim. Pode me deixar convidá-la para sair ou antes precisamos discutir minha oratória? Ela bufou, mas sentiu um nó no estômago. Não saio com lobos. Connor lhe lançou um sorriso presunçoso. Abre uma exceção. Não, mas ela sorriu de leve. Você me quer, eu quero você, isso já rola há um tempo. E brincar com esses machos humanos não ajudou em nada a me esquecer, ajudou? Constatou Connor simplesmente com a arrogância inabalável que apenas um predador imortal podia reunir. Não ajudou. Mas com uma voz calma, apesar do coração trovejante, Bryce disse: Connor, não vou sair com você. Danica mandou no bastante, não preciso de outro lobo, especialmente um macho tentando controlar minha vida. Não preciso de mais um Vanir se metendo em meus assuntos. Seus olhos dourados se anuviaram. Não sou seu pai. Ele não quis dizer Randall. Bryce se afastou do balcão, marchando na direção de Connor e da porta do apartamento. Ela chegaria atrasada. Ele não tem nada a ver com isso, com você. Minha resposta é não. Connor não se mexeu e ela parou a poucos centímetros dele. Mesmo com os saltos altos, mesmo sendo mais alta que a média, ele assomava sobre ela. Dominava todo o espaço com o simples ato de respirar, como um perfeito alfa babaca, como seu pai fizera com Amber Killan de 19 anos, quando a tinha cortejado, seduzido, tentado prendê-la e se embrenhado tão fundo no território da possessividade que, no momento em que a mulher descobriu carregar no ventre um filho do férico, Bryce, ela fugiu antes que ele pudesse pressentir e trancá-la na vila em Ciro, até que fosse velha demais para despertar seu interesse. O que era algo em que Bryce não gostava de pensar. Não depois que os exames de sangue foram feitos e ela saíra do consultório da Med-bruxa com a certeza de que herdara do pai férico mais do que o cabelo ruivo e as orelhas pontudas. Bryce teria de enterrar a mãe um dia, enterrar Randall também, o que era totalmente esperado considerando que eram humanos, mas o fato de que continuaria viva por mais alguns séculos, com apenas as fotos e vídeos para se lembrar de suas vozes e rostos, fazia seu estômago revirar. Ela devia ter tomado mais uma dose de gin. Connor continuava imóvel na soleira. O encontro não desencadearia um frenesi de possessividade. Nem precisa ser um encontro, apenas uma pizza, concluiu ele, olhando para a pilha de embalagens. Você e eu já passamos muito tempo juntos. E passavam. Nas noites em que Danica era convocada para uma reunião com Sabine ou com os outros comandantes da Ox,
Connor sempre aparecia no apartamento com comida ou se encontrava com ela em um dos muitos restaurantes do vibrante quarteirão. Se não é um encontro, qual é a diferença? Seria um teste para um encontro, respondeu Connor entre dentes. Ela ergueu uma das sobrancelhas. Um encontro para decidir se quero ter um encontro com você. Você é impossível. Ele se afastou do batente da porta. A gente se vê mais tarde. Sorrindo, ela o seguiu para fora da cozinha, encolhendo-se diante do volume surreal da televisão a que os lobos assistiam muito, muito atentamente. Até mesmo Danica sabia haver limites para o quanto Bryce podia provocar Connor sem consequências graves. Por um instante, Bryce cogitou agarrar o segundo pelos ombros e explicar que seria melhor que arrumasse uma loba gentil e doce, cujo sonho fosse uma ninhada de filhotes e que, na verdade, ele não gostaria de alguém tão fodida que ainda curtia uma balada até vomitar na sarjeta como um aluno da UCLC, e que não tinha certeza se podia amar alguém, não quando Danica era tudo de que precisava, afinal. Mas não agarrou Connor e, quando pegou as chaves na tigela ao lado da porta, ele tinha se esparramado no sofá, novamente no lugar dela, e encarava a tela assintosamente. Tchau, Bryce se despediu de ninguém em particular. Do outro lado da sala, Danica a encarou, a expressão ainda desconfiada, mas levemente alegre. Ela deu uma piscadela. Relaxa, vaca. Relaxe, babaca, replicou Bryce, a despedida escorregando da língua com os anos de prática. Mas foi o amo você extra enquanto saía para o corredor sombrio que fez Bryce hesitar com a mão na maçaneta. Danica havia demorado alguns anos para pronunciar aquelas palavras e ainda as usava com parcimônia. A princípio, a loba tinha odiado quando Bryce as pronunciara, mesmo depois de a semiférica explicar que havia passado a vida toda dizendo aquilo para o caso de ser a última vez. Para o caso de não ter a chance de se despedir das pessoas com quem mais se importava. E foi preciso uma de suas aventuras mais dramáticas, uma batida de moto e literalmente armas apontadas para sua cabeça, para convencer Danica a proferir as palavras, mas pelo menos agora ela o fazia, às vezes. Esqueça a libertação de Brice. Sabine devia mesmo ter afetado Danica. Os saltos de Bryce ecoavam nas lajotas gastas do piso enquanto ela se dirigia para as escadas no fim do corredor. Talvez devesse cancelar o encontro com Reid. Podia comprar alguns potes de sorvete no mercado da esquina e se aninhar com Danica enquanto assistiam a uma de suas comédias absurdas favoritas. Talvez devesse ligar para Fury e ver se ela podia fazer uma visitinha a Sabine. Mas nunca pediria aquilo a Fury. A amiga mantinha o profissional longe de sua vida pessoal e já sabiam muito bem que era melhor não fazer muitas perguntas. Apenas Juniper podia se safar dos interrogatórios. Sinceramente, não fazia sentido que fossem amigas. A futura alfa de todos os lobos, uma mercenária assassina travando uma guerra além-mar, uma incrivelmente talentosa dançarina e única fauna a brilhantar o palco do balé da Cidade da Lua Crescente, e ela, Bryce Killam, assistente de feiticeira, aspirante a bailarina com tipo físico inadequado, pegadora crônica de humanos convencidos e frágeis que não faziam ideia de como lidar com ela, quanto mais com Danica se chegasse perto bastante da prova suprema do namoro. Bryce desceu as escadas, franzindo o senho para um dos orbes de Primalux que banhava com um brilho tênue a tinta cinza azulada descascada. O senhorio esbanjava mesquinharia quando o assunto era Primalux, provavelmente recorrendo a um gato em vez de pagar a companhia como todo mundo. Para ser honesta, tudo naquele prédio era um lixo. Danica podia morar melhor, Bryce com certeza não. E Danica conhecia bem o bastante para sequer sugerir pagar sozinha o aluguel de um daqueles sofisticados arranha-céus à margem do rio ou no DCLC. Então, depois da formatura, as duas procuraram apenas os apartamentos que caberiam no orçamento de Bryce, aquele buraco sendo o menos pior de todos. Às vezes, Bryce desejava ter aceitado a quantia incalculável de dinheiro do pai,
Desejava não ter decidido desenvolver alguma noção de moral no exato instante em que o canalha lhe oferecera montanhas de marcos de ouro em troca de seu eterno silêncio. Pelo menos agora Bryce estaria na piscina de alguma cobertura, flertando com os anjos besuntados de bronzeador e não evitando um zelador inconveniente que secava seu decote toda vez que ela precisava reclamar que a calha da lixeira estava entupida outra vez. A porta de vidro, no fim da escada, se abriu para a rua escura, já apinhada de turistas, baladeiros e moradores abatidos, tentando abrir caminho pela multidão barulhenta depois de um longo e quente dia de verão. Um draque macho de terno e gravata passou apressado, a bolsa carteiro batendo no quadril enquanto ele desviava de uma família de metamorfos equinos. Talvez cavalos, a julgar pelo cheiro de céu aberto e campos verdejantes. Todos muito ocupados tirando fotos de tudo, alheios a qualquer um que estivesse tentando chegar a algum lugar. Na esquina, uma dupla de malaquim entediados, vestidos com a armadura negra da 33ª, mantinha as asas dobradas junto aos corpos vigorosos, sem dúvida para evitar que algum trabalhador a caminho de casa ou um bêbado idiota as tocasse. Toque as asas de um anjo sem permissão e terá sorte de perder apenas a mão. Fechando a porta com força atrás de si, Bryce mergulhou no caldeirão de sensações que era aquela antiga e vibrante metrópole. O calor seco do verão que ameaçava quebrar seus ossos, as buzinas cortando o constante sibilar e gotejar de música que se derramavam dos salões de festas, a brisa do rio Istros, a 3 quarteirões de distância, agitando as palmeiras e ciprestes, a nota de maresia do mar turquesa vizinho, o sedutor perfume noturno do jasmim agarrado à cerca de ferro do parque próximo, o fedor de vômito, mijo e cerveja choca, o chamado fumegante das especiarias do kebab de cordeiro da barraca da esquina. Tudo a atingiu com um único beijo, despertando-a. Tentando não torcer o tornozelo nos paralelepípedos, Bryce inspirou a oferenda noturna da cidade da lua crescente, bebeu-a e sumiu na rua fervilhante.